que é interessante no trabalho de terapia desobsessiva? Nós temos que entender alguns mecanismos, algumas nuances da obsessão para não só aprendermos a lidar com esses aspectos, mas também a nos pouparmos de alguns desgastes que inevitavelmente vão acontecer e também esclarecer os mecanismos que agem sobre todos nós, tanto sobre os espíritos que são obsessores, quanto aqueles que estão sendo vítimas desses obsessores, quanto os amigos espirituais trabalhando conosco e como é o nosso trabalho de acordo com o nosso vivenciar no dia a dia e como entendemos a prática que estamos realizando. O que acontece para nós entendermos um pouco mais o mecanismo? A emanação psíquica, isto é, o pensamento constante e enfermo, aquele pensamento doentio, serve de alimento a parasitas espirituais que são atraídos, originando ou ampliando as obsessões por acasos já existentes. Então eu não estou obsediado, mas eu entro num ciclo de pensamento enfermiço, doentio, de muita raiva, muito ódio, muita tristeza, muita angústia, nada dá certo. Eu começo a atrair alguns parasitas espirituais, e vamos entender isso como espíritos, que vêm se aproximando e vai originando, alimentando com maior intensidade em mim essas emoções e sentimentos. Ou se eu já tenho alguns obsessores ao meu entorno, mas que eu não registrava com frequência e intensamente, esses parasitas, esses outros espíritos que se aproximam, ampliam essa sensação. Eles fortalecem esse processo de obsessão. O nosso pensamento é o que vai nutri-los naquilo que eles mais desejam, que é nos perseguir, nos obsediar e fazer com que nós caiamos na nossa resistência psicológica e emocional. Entendendo um pouco essa parte, nós entramos aqui, na obsessão, a mente, a nossa mente, o nosso pensamento emite um odor, um leve cheiro, um leve perfume, uma característica suave que nossos olfatos, nossos sentidos não percebem. Uma espécie de hormônio que, assim como a carne que está em decomposição, atrai as moscas, que espalham suas larvas e passam a se alimentar. Então nós estamos andando e emitindo esse feromônio, esse hormônio. Estamos emitindo. E esses espíritos vão sendo atraídos por essa química do plano espiritual. Se nós nos darmos contas. Não o obsidiado, mas a pessoa que tem um conhecimento pode se dar conta desse cheiro. Nossa, que cheiro é esse? Sim, às vezes quando a pessoa tem uma expansão um pouco maior, um pouco mais ampla, ela percebe. Eu sou muito sensível ao odor. De sentir um cheiro, não estou sentindo nada. E outros dizem que não estão percebendo. Não estou sentindo nada. E se o espírito, que às vezes eu estou conversando, tinha problema com álcool, eu sinto o cheiro de álcool, de cigarro. A sua expansão chega nesse campo aqui, da percepção do odor, no campo espiritual. Isto é, não é um cheiro em si, mas um hormônio no campo espiritual que é capaz de estimular em você. E uma coisa agradável também, às vezes está no meio do passo, eu senti cheiro de flor, rosas, jasmim, essas coisas. Se nós entendermos que o nosso pensamento age como uma carne em decomposição e estamos atraindo larvas, é necessário que façamos o que com a carne em decomposição? Nós vamos usá-la para cozinhar, para comer? O que nós fazemos com ela? Jogamos fora. Nós jogamos fora. Esse pensamento, esse pensamento também tem que ser jogado fora, substituído por outros pensamentos. Quando nós entendemos esse mecanismo de desprezar e colocar algo no lugar, o que seria no nosso mundo ir no açougue e comprar uma carne nova, não é assim que nós substituímos? O pensamento é a mesma coisa. Só que nós precisamos deslocar esse pensamento. O que acontece quando chegam nesses programas de assistência fluídica? Os passes, as orientações, o que acontece? Esses programas têm a importância de manter o equilíbrio emocional.
energias do ambiente vão tranquilizando pouco a pouco aqueles que sentem necessidade, todos nós aqui. E o que a espiritualidade está fazendo enquanto nós estamos conversando? Existem, né, dona Nívia? Você já pode vir confirmar para mim, tá bom? Existem espíritos que já estão dialogando com esses espíritos obsessores. Eles já estão conversando, eles já estão fazendo um meio campo ali, enquanto nós estamos fazendo a parte teórica. E muitos deles são convencidos a se afastarem, a ir embora. E portanto aquela carga energética negativa extremamente densa se alivia e a pessoa se sente bem, mais confortável, mais animada. Mas ao sair desse campo energético, se ela não mantém o equilíbrio emocional, refazem-se as conexões. Não há outra forma. Então esse trabalho de manter o equilíbrio emocional, ao mesmo tempo impede que espíritos, vejam que interessante, zombeteiros, ociosos ou exploradores, aqui vamos entender vampirização, dessas energias físicas e psíquicas se aproximem e piorem a situação. Notaram que ele não fala do obsessor? Ele não fala. Ele diz outros Oportunistas. são os oportunistas. A pessoa está abatida, cansada, ela não acredita mais nela e nada dá certo, e ela se esforça, nada dá certo, e ela está nesse padrão, se desequilibrando emocionalmente. Esses outros que não são obsessores se aproximam. Aí começam as zombarias. Ah, você é fraquinho mesmo, você não serve para nada, você não tem valor nenhum. São os zombeteiros. Os ociosos, não, fica na cama mesmo, não faça nada. Para quê? Vai morrer mesmo. Essa energia, tá bom. Não se desgaste, continue dormindo. E os exploradores, não, faça isso mesmo. Use o sexo, use as drogas. Sim, ofenda, xingue. São os exploradores. Brigue no ônibus, brigue na rua, insulta quem passa na frente. Então eles utilizam tanto o campo físico. O que vocês estão rindo aqui, suas duas mocinhas? Eu olho tudo. Tô cheia dessa galera. O quê? Tô cheia dessa galera. Tá cheia, querida? Não se preocupe. Pouco a pouco eles vão descendo nas estações que lhes são adequadas. O vagão vai esvaziando, viu? O metrô começa cheio, mas na medida das estações, né? E das... Como é que chama? Das conexões, né? Vai esvaziando. Então fiquem tranquilos, isso é comum em todos. O tratamento das alienações mentais não são vocês, tá? Só faz parte da aula, vocês não são alienados mentais, tá bem? O tratamento das alienações mentais, incluindo a obsessão, é muito desgastante. Está falando de nós aqui, os trabalhadores agora. Exigindo moral de nós. O que é essa moral? Confiança em Deus, fé, esperança, estudo, respeito. Isso é um aspecto moral. Paciência, fé, caridade, nobreza por parte de nós que estamos no trabalho. Nós temos que ter isso, para que o trabalho funcione. Porque senão, pouco a pouco, nós vamos nos tornando vítimas deles mesmos. E nós acabamos por nos tornarmos obsidiados também. De difícil superação depois, porque nós somos trabalhadores. Os obsessores são mais ferrenhos, mais intensos. A força curadora emitida, isto é, que nós estamos emitindo, que está afetando os pacientes que estão na sala, vai aumentando as resistências. Então, Larissa e a Aura estão aqui, nós estamos doando energias, elas vão se sentindo mais fortes, vai aumentando a resistência delas. E ao mesmo tempo, à medida que elas vão mudando radicalmente a conduta que elas seguem, que os outros seguem, eles vão ganhando méritos, dado o esforço que estão fazendo. E esses méritos vão sintonizando, na medida que vão praticando, com os bons conselhos dos amigos espirituais. E isso vai facilitando cada vez mais uma barreira de proteção da espiritualidade amiga, afastando esses obsessores mais ferrenhos. Dá mais folga, dá um respirar, dá uma necessidade de readquirir o comando da própria vida. Mas se nós cairmos naquele padrão vibratório anterior dos pensamentos doentios, não há como a espiritualidade
amizade e amiga ficar ao nosso entorno, porque a energia não permite. Aí eles se afastam e os outros se aproximam. Está ficando claro? Alguma pergunta? Estou no tapete? Médico. Médico. Ela também aqui, ó. Parece? Não é fácil essa turma, viu? A contribuição da família é importante, pois todo problema psíquico e mesmo físico tem relação com os membros do clã. Ou tem relação com o pai, ou tem relação com o irmão, tem relação com a mãe, que vai alterar essa questão do comportamento psíquico. Às vezes não é muito bem identificado pelo próprio ser que está encarnado, porque está ligado a existências passadas e ele não tem esse conhecimento, e nós tentamos transferir para a época atual, que é apenas uma consequência, um desdobramento do passado. Essa é a questão, e tentamos resolver esse conflito de milênios aqui, e só complicamos e só pioramos. Então, na questão da obsessão, o enfermo, de alguma forma, aquele que está sendo assediado, ele é instrumento de cobrança, mesmo que de forma indireta, para aqueles com quem vive, seja na família, seja no trabalho. Ele é um instrumento. Então eu tenho que cobrar algo da Rosinha e eu não consigo acessá-la diretamente. O que eu faço? Eu vou através do irmão. Se transforma em um instrumento de cobrança minha, porque ele me dá campo para isso, por já ter sido em outra encarnação problemas pessoais entre um e outro, por isso que vieram na mesma família. Então o obsediado, muitas vezes inconscientemente, ele é instrumento de cobrança. Ele vai cobrando do outro o que eu quero, sem se dar conta, acha que é ele que está fazendo, e não é. E quando nós compreendemos isso, nós começamos a afastar de nós a culpa, o remorso, aquele hormôniozinho Chanel número 5. Percebe a delicadeza do assunto? Por isso que aqueles com quem nós vivemos e a quem nós estamos vinculados, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, é impositivo do passado. São resgates que nós temos que fazer. Quando o trabalho afasta os adversários espirituais, o encarnado ele está livre dessa amarra, dessa constrição. E ele fica cada vez mais, que ou estava alienando, ele fica cada vez mais liberto, mais solto. Mas permanecem os sintomas da enfermidade que já adquiriu e que a medicina humana vai aliviar. O que estamos dizendo aqui? Eu estou sendo atacado há mais de 10, 15, 20 anos. Isso está lesando o meu corpo físico. Está lesando o meu corpo físico. Cada vez mais. Problemas cardíacos, problemas de hormônio, problemas de menstruação, problemas de tudo. Quando os adversários são afastados, esses sintomas, essas lesões, eles não desaparecem de um momento para o outro, pelo simples afastamento. São anos que foram se fixando no corpo. E pouco a pouco esse alívio vai chegando, mas não se consegue a cura total. Se o processo é muito longo. Mas se nós pegamos no começo, isso é facilmente resolvido. Porque o organismo nosso se renova a cada quantos meses? Meninos? E quantos meses nós nos renovamos completamente? Em torno de 3 a 4 meses. Todas as nossas células não somos mais os mesmos. Por isso que o processo... Por isso que a gente pode dizer todos os dias que somos novinhos. E quando alguém diz que nós estamos ficando velhos, a gente pode dar um chute na canela. Aí vocês podem me dizer assim, mas se renova tudo, por que fica a cicatriz, os efeitos dessa obsessão? Porque está no perispírito. A célula se renova, mas o perispírito permanece. Então precisamos cuidar do perispírito para renovar aqui. E aí nós vamos libertando-nos pouco a pouco. Muito bem. O que proporciona isso? A mudança do pensamento. A psicosfera, o que está em torno de nós psicologicamente, permite que se inicie o desaparecimento da intoxicação fluídica.
O que você diz para mim às vezes, Larissa? Aí eu sinto algo em torno de mim que até me dificulta a respiração. Não é um aperto, um constrangimento. É a psicosfera fluídica dos espíritos que estão em volta. Não deixam respirar. Vão apertando o tempo todo. Mas se eu começo a mudar a minha psicosfera, o pensamento de raiva vem, o pensamento de ódio vem, eu paro e troco. Não, eu não quero pensar mais assim. Eu sei que ainda penso, mas eu não quero mais. Eu quero pensar em tal coisa. Eu estou entrando em luta. E começo a ampliar o campo da espiritualidade maior que vem nos ajudar. E essa intoxicação fluídica, como é que ela se manifesta? Nas presenças que nos causam pesadelos durante o sono. É aqui. Aqui é que a coisa pega. Por quê? Quanto mais pesadelo eu tenho, e cada vez piores e mais horrorosos, mais medo eu sinto. Como eu tento mais medo, mais preso ao espírito eu estou, porque a força que nos une é o medo. Quanto mais medo eu tiver, mais forte ele se prende a mim. E tem um outro detalhe, eu me sinto cansado, eu não durmo. No dia seguinte, 6 horas da manhã, ele se afasta, eu estou morto. Aí eu durmo, aí eu não vou trabalhar, aí eu não como, aí o pai chama de vagabundo, a mãe não sei o que, e vai por aí fora. A obsessão continua pelo encarnado. Conseguem perceber Já deixaram assim, a sutileza da coisa? é como se eles deixassem Um assistente ali. Um assistente. O encarnado é o assistente do espírito que se Não tem nem retira. consciência. Não tem consciência. Essa é a questão. Nossa. Nós somos obsidiados e obsessores uns dos outros. Né? Então, essa psicosfera, quando nós mudamos, isso aqui acaba. Ó. Aumenta no começo, mas depois, pouco a pouco, vai diminuindo. Os adversários são encaminhados para a renovação espiritual. Todos que são atendidos aqui são encaminhados para a renovação espiritual. Todos. O Sidney falou sexta-feira, né, a história que ele contou, né, 15 anos. Aí o espírito falou: nossa, o que eu estou fazendo? O espírito e o médium, 15 anos, um obsidiando o outro. Chegou um momento que o espírito disse assim: chega, eu não quero mais. Foi embora. E o médium continuou do mesmo jeito. Mesmo jeito, não mudou nada. Continua preguiçoso, não estuda, falta, acha que faz muito. Vai atrair outro. Vai vir outro? Não, é a carne podre. Mas ao encarnado, isso é, a nós, é necessário que nós comecemos a reparar os prejuízos que nós causamos no passado. Nós precisamos começar a consertar isso. E como é que nós consertamos? Trabalhando no bem. É necessário, é urgente nós adquirirmos valores positivos para quitar os nossos débitos. Para pagar uma conta, nós temos que trabalhar, angariar valores para pagar essa conta. Não adianta, como muitos fazem, afastar do espírito, saia daqui, vá para a luz, você não é filho de Deus. Isso não funciona, só agrava mais a dívida. Tinhoso, sabe? Essas coisas não funcionam. O máximo de sacrifício que nós fizermos em favor do próximo, de nós mesmos, dói menos do que 1 grama de remorso. Tenho certeza disso. Quando eu entro no campo do remorso, toneladas de energia que estão acabando comigo. É mais fácil eu trabalhar. É mais fácil. Estamos quase ao caminho final. A renúncia ao caminho que está seguindo. Que caminho eu estou seguindo? Por onde eu estou indo? Eu tenho que sair desse caminho, tanto físico quanto mental. A abnegação, quanto eu tenho que zelar por mim, vigiar por mim. Eu tenho que vigiar a mim mesmo. O devotamento e a bondade são testemunhos que vão pesar sobre nós menos que alguns gramas de remorso. Remorso é terrível. Nosso maior inimigo é nós mesmos. Né? Sim. Joana, quando aparece Joana é porque acabou a aula. Vai ter 2 Joanas aqui, tá? A cada momento o Espírito está fazendo, modificando e renovando o seu destino. Nós estamos fazendo isso todo o tempo. Agora estamos fazendo também. Estamos fazendo, modificando e renovando o nosso destino. Os pensamentos e os atos são os agentes importantes responsáveis
pelas alterações que lhe cumpre viver no suceder dos dias. Como é que eu quero meu dia de amanhã? Como é que eu quero meu dia de hoje? São os meus pensamentos e os meus atos que vão determinar isso. Isso porque a cada ação corresponde uma reação equivalente. Eu estou agindo no bem, eu tenho uma reação no bem. Estou agindo no mal, eu tenho uma reação no mal. Esse é o mecanismo. É lei física, da física isso, não é? O avançar, estacionar pelo caminho ou atrasar, o momento de fruir, isto é, de colher os frutos, de se beneficiar com felicidade, depende do ser e da sua decisão. Se eu quero avançar, se eu quero estacionar, e se eu quero angariar para mim benefícios, depende da minha decisão. O que eu decido? O que eu quero? Como é que eu vou fazer? Preciso de ajuda? Chama ajuda. Preciso de orientação? Chame orientação. Mas é necessário a atitude em si. Porque nós só sairemos dessa situação se nós agirmos. Lembram de Judas? Quem foi Judas? Quem foi Judas? O traidor. O traidor. Traiu Jesus, não é? Por que ele traiu Jesus? Foi obsediado. Por que ele foi obsediado? Porque o pensamento dele mudou. Ele queria o quê? Que Jesus se tornasse um grande guerreiro. E ao trair o mestre, a população iria se revoltar e iria desencadear uma revolta. Está sentindo o cheiro? Mas vejam bem, o que aconteceu com Judas? Quem é Judas hoje? Chama-se Judas o Redimido. Trabalha lado a lado com Jesus. Por quê? Mudou a sua decisão. Se arrependeu do suicídio, de tudo que fez, e trabalhou século após século, reencarnação após reencarnação, até adquirir novamente o direito de estar ao lado do Mestre. Se Judas foi capaz de fazer, nós também somos. Nós também somos. Não há desesperança. Não há abandono da espiritualidade. Jesus está conosco o tempo todo. O Pai está conosco o tempo todo. Até com os adversários espirituais, que precisam de um caminho para seguir, assim como nós já encontramos o nosso. Tudo bem? Alguma pergunta? Meninas, vocês vão tomar café? É mesmo? É o quê? Elas vão tomar café agora.